Olá! Falamos um pouco sobre o mundo espiritual e o mundo material. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o corpo e a alma. E tem ideias bastante interessantes sobre isso. A gente falou que o corpo é considerado como o sapato para a alma. E o corpo também é considerado como a roupa da alma. A nossa roupa, ela só se movimenta porque o nosso corpo se movimenta. Assim também o nosso corpo físico só se movimenta porque a nossa alma se movimenta. E, na verdade, o nível mais baixo da nossa alma tem o mesmo formato do corpo físico. Isso aparece muitas vezes em histórias de pessoas que viram uma pessoa que já faleceu, pessoas que têm uma sensibilidade. No Zohar fala que quando a pessoa morre, ela encontra os parentes no meio que já morreram do mesmo formato que eles tinham em vida, que vem receber ele. E na verdade o Gan Eden, o paraíso no nível inferior, são as almas no mesmo formato do nosso corpo físico. Esse formato das almas é o que dá origem ao formato do nosso corpo. Quando a Torá conta sobre o Gan Eden e toda a história de Adam e Havá e o fruto proibido, isso tudo está se tratando do plano espiritual. Se a gente fosse cumprimentar ou encostar em Adam ou Havá, a gente não conseguiria. Nossa mão simplesmente atravessaria. Exatamente como aparece em alguns filmes. E a gente vê isso, claro, até pela descrição que a Torá fala do Gan Eden. A cobra que fala, uma fruta, a árvore da vida para viver para sempre. Quando o homem foi expulso do Gan Eden, colocou um anjo. Deus colocou um anjo com uma espada giratória na porta do Gan Eden. Tipo, como assim? Existe algum lugar no mundo onde existe uma árvore de uma fruta que faz viver para sempre? Se eu ficar circulando pelo Gan Eden, pelas fronteiras, eu vou encontrar um anjo com uma espada giratória para que eu não volte e não entre lá? De acordo com a Kabbalah, o Gan Eden é o plano espiritual no nível mais baixo. Mesmo formato do plano físico. E o anjo que tem a espada giratória, na verdade é o anjo da morte, onde para a gente voltar para o nível espiritual e viver para sempre, a gente precisa passar por esse anjo. A espada giratória porque gira. Às vezes pessoas que estão aqui por cima, com muito dinheiro e muita influência, muita honra, mas são pessoas ruins, aquilo vai girar. E pessoas que às vezes ninguém dá nada para elas, mas são pessoas muito boas, também quando chegar no plano espiritual, aquilo gira e a pessoa começa a estar por cima. Só que não é só isso. Tem muitos outros níveis da nossa alma. A nossa alma se divide basicamente em 5 níveis. Nossa alma tem um entendimento muito elevado e uma conexão muito forte com Deus. E a pergunta é: o que acontece com a alma quando Deus manda e ela forçadamente vem para o plano material? E vamos começar a entender um pouco como funciona. Aparece desde o início. Aparece no Midrash, na Torá oral, que quando o neném vem para o mundo, na barriga da mãe, tem uma vela acima da cabeça. Um anjo que começa a ensinar e ele tem todo o conhecimento e sabe tudo e toda a Torá. E quando o neném vai nascer, tem um anjo que bate aqui embaixo do nosso nariz, no lábio, faz aquela marquinha que a gente conhece, e nesse momento o neném esquece tudo e ele nasce. Quando a gente lê isso, talvez para uma criança, ela entende como está escrito, mas a gente, com o nosso senso crítico, a gente fala: tem alguma coisa errada aqui. É óbvio que não tem nenhuma vela em cima da cabeça de um neném na barriga da mãe.
O cérebro não está nem formado, como vai ter todo o conhecimento e saber toda a Torá? E o que adianta ensinar para depois fazer esquecer? Só que de acordo com a Kabbalah, é um pouco mais profundo. Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma do homem. E quando o neném está na barriga da mãe, a alma ainda está acima da cabeça. É verdade que uma parte da alma já está dentro do neném. Mas tem uma parte da alma que ainda está acima da cabeça, que não entrou completamente. Quando a alma ainda não entrou, a alma sabe tudo. E tem todo o conhecimento. Quando o anjo bate, é quando a alma entra. Quando a alma entra, o corpo faz com que ela esqueça tudo. E é o momento que o neném nasce, sem o entendimento do que está acontecendo no plano material. Isso é necessário para que a gente possa ter o livre-arbítrio. Porque se a gente soubesse tudo que é no plano espiritual e como é, e a influência dos nossos atos, de qual que é a verdade, a gente não teria o livre-arbítrio. Ou seja, o nosso corpo fecha os olhos da alma. E por mais que a nossa alma, no nível mais elevado, ela sabe muito. Mas quando ela entra no corpo físico, ela esquece. Outra ideia, também muito interessante sobre isso, é o que acontece com uma pesquisa que fizeram com crianças autistas, pessoas com um grau muito alto de alguma deficiência, que não têm o entendimento, que não estão vivendo de verdade no mundo como a gente vive, não interagem. E fizeram uma pesquisa na Austrália, e a pesquisadora, não judia, ela pegou uma criança dessas e segurou a mão da criança em cima de uma tabela com letras, e conforme soltava a mão, ela ia apontando para letras diferentes. E assim descobriu uma forma de se comunicar com as crianças. E começaram a falar coisas incríveis, com sentido, e palavras e frases, falando coisas até mesmo sobrenaturais sobre o motivo pelo qual elas vieram para o mundo. Isso foi uma coisa bastante forte. Essa pesquisa passou também pelos Estados Unidos, chegou em Israel. No Machon Lev, uma universidade em Israel, o rabino da universidade escreveu alguns livros sobre esse assunto. Nome do livro, Venafshi Yodat Meod. E a minha alma sabe muito. Um livro incrível. Eu tenho esse livro em casa, onde dentro desse livro ele mostra perguntas e respostas e coisas que essas crianças responderam. E coisas realmente incríveis. Uma criança chegou em casa e começou a querer abraçar e beijar a mãe. E a mãe perguntou dessa forma, o que está acontecendo? A filha respondeu, eu estou vendo que você voltou de uma grande mitzvah. A mãe tinha acabado de voltar de um Brit Milá. A criança falava que as pessoas têm pena de mim, mas eu que tenho pena das pessoas, porque eu sei a verdade e vocês vivem na mentira. A criança falou também que ela nunca está sozinha. Ela sempre está em contato com outras almas, vivendo no plano espiritual. Bem diferente do que a gente imagina. E o Rabino explica nesse livro que, na verdade, o que impede a nossa comunicação com a alma e a alma mostrar para a gente de verdade o que é a nossa vida é o corpo físico que limita a alma. E nesse caso dessas pessoas, que a alma, de certa forma, ela consegue se revelar mais no mundo, porque o corpo está inativo. Então a comunicação nesse caso estaria sendo com a alma. Como funciona? A nossa alma, apesar de ela estar um pouco limitada, presa dentro do material, do físico, do corpo, ela tenta sim se comunicar conosco. Mas a comunicação acaba não sendo direta. Às vezes é um sentimento, um vazio interno, às vezes uma espécie de depressão.
o sentimento que está faltando alguma coisa para mim. E a gente de alguma forma tenta se preencher, mas a gente não sabe como. Esse é o motivo que muitas vezes em Israel a gente vê pessoas mais estressadas, mais nervosas, gritando e tal, porque eles estão sentindo um vazio interno que precisa se preencher. E tentam fazer 20 coisas ao mesmo tempo, mas muitas vezes não conseguem, porque não chegaram no ponto que é o ponto espiritual. Esse é o motivo que o nosso povo, ele muitas vezes tem muitos prêmios Nobel, se destacam em muitas situações, porque a gente tem um vazio interno, que é a nossa busca pelo espiritual, a busca pelo que foi tirado da gente na barriga da mãe. E a gente tenta se preencher de diversas formas. Acaba se destacando em muita coisa. Mas a gente às vezes não percebe que o que falta pra gente, pra tranquilidade, é o espiritual. Isso é o que acontece nas nossas vidas. E muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Como pode ser que tantos judeus foram para Israel em momentos de malária, em momentos de pobreza, dificuldade, desertos, pântanos? Como pode ser que em momentos até mesmo de guerra, pessoas estão indo para lá? E às vezes você chega para a pessoa e pergunta, mas por que você foi para Israel? E a pessoa não sabe nem responder direito. É uma coisa interna que está ligado com a nossa alma. É muito importante a gente começar a pensar. Porque às vezes tem situações que a gente sente um vazio e a gente não sabe o que é. A gente sente uma certa depressão e a gente não sabe o porquê. E se a gente conseguir encontrar o que de verdade a nossa alma quer, a gente sente uma tranquilidade, todo aquele nervosismo, o estresse israelense é colocado de lado. E as pessoas começam a ser doces e tranquilas. E se a gente encontrar o que a nossa alma quer, a gente vai ter uma felicidade constante. E a busca pelo espiritual, e eu vou finalizar com isso, é uma busca da gente fugir do nosso egoísmo interno. O material, ele tem sempre essa ideia de eu receber, e mais para mim, e mais dinheiro, mais prazeres materiais, e mais comida, e viagens, e apartamento, e carro, e tudo para mim. O espiritual é quando a gente vence isso. Nosso objetivo é fazer o bem, fazer o certo, é ajudar o próximo, é abrir mão de si pelo próximo, abrir mão de si, muitas vezes, pelas mitzvot, para fazer o que é certo. E quanto mais a gente faz, quanto mais a gente dá de si pelo bem, maior chega a nossa felicidade, a nossa alma se completa e a gente consegue se conectar de verdade com a nossa origem, com o que a gente é de verdade, com a nossa alma, cumprindo o nosso objetivo aqui no mundo. Então eu acho que essa é a ideia. A nossa alma veio para o mundo, entrou dentro do corpo, o corpo fechou os olhos da nossa alma. Aqui a gente tem o livre-arbítrio para a gente poder voltar às nossas origens, voltar a ser quem nós somos. E quando a gente sai dessa prisão do corpo e volta a sentir o que de verdade é o verdadeiro, o espiritual, a presença divina, o mundo da verdade, o mundo com uma vida com muito mais intensidade, de repente a gente consegue entender como a gente conseguiu fazer o nosso objetivo aqui no mundo. Então, Be'ezerat Hashem, que a gente consiga se conectar cada vez mais com a nossa essência, com a nossa alma, vencer o nosso egoísmo interno e fazer sempre o bem, vivendo uma vida significativa.